Olá, me chamo Yara, juntamente com a colega Simária Guerra, fizemos um estudo de caso, desafios logísticos na cadeia de suprimento para o setor de mineração, ao qual é pré-requisito para a aprovação da disciplina Gestão Operacional e Logística 1, sobre a orientação do professor Jader Cristiano Magalhães de Albuquerque. Antes de responder aos questionamentos elaborados nesse estudo de caso, é importante a gente entender que, para atuar no mercado cada vez mais competitivo e globalizado, a implementação de uma gestão eficiente de custo podem representar uma importante vantagem competitiva para as empresas integrantes da cadeia de suprimentos. A logística é elemento estratégico nesse processo, e o gerenciamento dos itens que compõem seus custos são tarefas apresentadas aos gestores da área. Do maior representatividade na composição dos custos logísticos é relacionado aos custos de transporte. Dentre os modais de transporte utilizados pelas empresas para a distribuição de seus produtos até os consumidores finais. É importante colocar que os modais de transporte são os diversos tipos de transportes disponíveis para se transportar uma carga, com base no veículo de transporte e no ambiente onde o transporte é realizado. Podemos caracterizá-lo como marítimo, fluvial, lacustre, ferroviário, rodoviário, ductoviário e aéreo. Tendo essas informações, foi proposto nesse estudo de caso a solução de 4 questionamentos. O primeiro é a indicação de modais para a entrega de mercadorias. Mercadorias essas que sairiam de 3 fornecedores. O fornecedor A seria um fornecedor de equipamentos de proteção individual, que possuem 200 quilos, que possuem valor médio e exigem o transporte seguro. O fornecedor B, que seriam 800 unidades de explosivo para mineração, 1.600 quilos, com baixo volume, mas que requer um manuseio especializado em transporte conforme com a regulamentação. E o fornecedor C, 210 peças de máquinas pesadas, que possuem um grande peso, um grande volume, exigindo transporte robusto. Assim, esses 3 fornecedores estão localizados no Vale do Itajaí e eles teriam que ser entregues, esses insumos, nas mineradoras no interior da Bahia, passando por um centro de distribuição, que seria em Feira de Santana, como é colocado no estudo de caso. O desafio é garantir a entrega desses produtos aos clientes, utilizando uma solução eficiente em termos de curto prazo, lançando mão, se necessário, de diferentes modais, ou seja, mais de uma modalidade de transporte. A mineradora A, da região de Brumado, solicitou 400 kits de EPI, 300 unidades de explosivo e 210 peças. A mineradora B solicitou 600 kits de EPI, 500 unidades de explosivo. Assim, para a escolha dos modais, colocamos como solução, tendo em vista o fornecedor A, tendo em vista a capacidade do transporte, o comprimento médio do percurso, que no caso seriam cerca de 2.057 quilômetros, a confiabilidade, a oferta, o modal escolhido do fornecedor até o centro de distribuição seria o rodoviário, e do centro de distribuição até a mineradora seria o ferro, custo adicional, além do custo adicional do transporte porta a porta. Para o fornecedor B, a gente levou em conta a capacidade de equipamento de transporte, o comprimento médio do percurso, que é 2.057 quilômetros, conforme já foi colocado, o tráfego predominante, peso por unidade transportada, cobertura do mercado e fatores de risco. O modal de transporte do fornecedor até o centro de distribuição seria
aéreo e do centro de distribuição até a mineradora seria o férreo, além dos custos adicionais para o transporte porta a porta. O fornecedor C, né? Tendo em vista, a gente levou em consideração a capacidade de equipamento de transporte, comprimento médio do percurso em quilômetros, a confiabilidade, os custos e a oferta. Assim, o modal do fornecedor até o centro de distribuição seria o marítimo e do centro de distribuição até a mineradora seria o férreo, além do custo adicional do transporte porta a porta. No item 2, no qual o professor pede para a gente descrever os indicadores de níveis de serviço. O nível de serviço pode ser definido como uma qualidade, um prazo combinado, o atendimento, confiabilidade, integridade da carga, atendimento. É um dos fatores que pode determinar a demanda. Isso porque ele determina o nicho do mercado que a organização atua. Assim, para níveis mais altos de serviço, há uma tendência de aumento dos custos dos serviços logísticos. O nível de serviço deve ser estabelecido em contato antes de iniciar qualquer atividade, principalmente as atividades logísticas. Portanto, a primeira informação contratual que deve ser estabelecida com o cliente é qual nível de serviço e qual cliente deseja comprar. O nível de serviço determina o que a organização deseja atuar, ou seja, uma organização pode optar por trabalhar com a qualidade inferior de produtos ou de serviço, conquanto tenha compradores disponíveis a pagar menos por serviço de baixa qualidade. A partir do estudo de caso, nós colocamos 2 indicadores. Foi o indicador A, que é o indicador de valor. Esse indicador diz respeito aos custos financeiros empregados diretamente nas atividades, que podem ser eles custo de logística, custo de transporte por quilômetro rodado, custo de transporte por tonelada transportada, custo por pedido, custo por processamento de pedido, número de pedidos. O indicador 2 é o custo. Esse indicador mede os custos envolvidos em operações logísticas e são voltados para as áreas contábeis de organização. Temos, por exemplo, o ROI e os custos com a perda de venda. Ademais, no item 3 e no item 4 desse estudo de caso, foi colocado o processo de cross-docking. Primeiro, descrever as etapas do cross-docking a ser realizado no centro de distribuição e, posteriormente, no item 4, descrever os pontos fortes e as possíveis limitações do processo logístico escolhido. Temos que entender que o cross-docking é um sistema logístico que tem como foco o fluxo de mercadorias e não a armazenagem delas. Por meio desse método, as encomendas são recebidas em um centro de distribuição especializado e, na sequência, preparadas a serem despachadas ou entregues ao consumidor final. Numa operação logística de cross-docking, os fornecedores entregam as mercadorias em um conjunto de docas, ao mesmo tempo que a equipe do armazém do operador logístico ou transportadora separa e organiza as cargas de acordo com os pedidos. Em seguida, a encomenda os lotes nos veículos de entrega para os destinos finais. Assim, o centro de distribuição, colocado nesse estudo de caso, que seria o centro de distribuição que fica em Feira de Santana, será nada mais que uma área de transição, onde as encomendas são transferidas de um transporte para o outro, ou seja, os fornecedores A e B vão levar seus insumos para o centro de distribuição, os quais serão transportados para as mineradoras. Assim, é no centro de distribuição que são agilizados a distribuição. Assim, as mercadorias raramente ficarão paradas por mais de 3 dias e o objetivo principal é a agilidade na transferência desses insumos até os compradores. Temos como características pontos fortes, a agilidade da logística, que é por meio de um fluxo único entre o fornecedor e as rotas de entregas, se torna mais eficiente,
Dispensabilidade de um estoque. Com o cross-dock, você não precisa de um espaço físico para armazenar seu produto, nem de um operador de estoque. Assim, dispensa os galpões, dispensa aqueles espaços os quais são criados para fazer estoque. Custo baixo, não precisa manter um depósito, assim os investimentos serão direcionados aos produtos que realmente têm saída. Por outro lado, temos as desvantagens em relação a esse estudo de caso, que seria a sincronização. Um simples atraso do fornecedor pode complicar toda a cadeia de suprimento, o que provocará insatisfação dos clientes. Avarias, por não passar por suas mãos, as mercadorias podem ser enviadas com defeitos. Então, uma logística reversa, né? A localização. Antes de decidir o cross-docking, é importante compreender a localização do centro de distribuição. Está mais próximo da maioria dos públicos-alvos, caso contrário, as entregas poderão se tornar mais caras. Dentro desse exemplo, a gente tem que a localização talvez seja o fator de maior desvantagem, tendo em vista que Feira de Santana, apesar de não ser uma distância tão grande, mas é uma distância razoável dentro do nosso estado, e além de contar com outros fatores, como a manutenção das estradas que não são boas, os investimentos nas malhas ferroviárias que ainda não são tão incisivos, as linhas aéreas que são escassas. Então, é uma dificuldade muito grande essa questão da localização, né, entre o centro de distribuição e as mineradoras. Por fim, gostaria de agradecer ao professor, a colega Simara, por ter ajudado nesse trabalho, no qual eu fiquei em cargo da apresentação. Podemos, através dele, entender um pouquinho o planejamento de logística. Como planejamento de logística, a organização vai definir, baseada no nível de serviço e nos modais de transporte a serem utilizados, a rede de distribuição, suprimentos, níveis de estoque, os modelos, tamanhos e a quantidade de armazéns e a localização física das instalações. O planejamento de logística deve ainda possibilitar a organização 3 objetivos que foram colocados, né? Redução de custos, redução de investimentos e a melhoria do serviço, que vai tanto gerar ganhos para o fornecedor como para o comprador final. Desde já nós agradecemos, esperamos que possamos ter passado um pouquinho do que foi apresentado através desses estudos de caso e agregar um pouquinho com esse trabalho.